Olá, bem-vindos à parte 1 da aula sobre tensão e forças axiais do curso de Mecânica dos Sólidos, oferecido pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, e o Departamento de Engenharia de Materiais, apresentado por Santiago Maia Johnson. Antes de falar sobre forças axiais ou carga axial, precisamos definir uns conceitos bem importantes. Eles são o conceito de tensão e o conceito de deslocamento. Em vídeos anteriores, nós tínhamos já explicado o conceito de forças internas. Sabemos que as forças internas, elas aparecem quando fazemos um corte imaginário em um objeto que está sendo afetado por forças externas. No caso, essas forças internas elas se distribuem na área transversal ao nosso corte. Antigamente, nós assumíamos que elas eram homogêneas, mas elas não são. A distribuição e magnitude das forças internas depende da natureza das forças externas que estão atuando no corpo. Por exemplo, não é a mesma coisa que a força F1 seja muito maior que a força F2 e que ela esteja perto da área de corte. Seria diferente se só tivéssemos uma força e ela estivesse ao longo do eixo longitudinal do corpo, por exemplo. Mais para frente, quando abordemos os tópicos de carga axial, torção e flexão, entenderemos um pouco melhor como é que é essa distribuição de forças internas na área transversal. Por enquanto, só simplificaremos que essas forças internas são representadas por uma força e um momento resultante, que ele é concentrado no centro geométrico no ponto O. Mesmo que a distribuição das forças internas possa ser desconhecida, já sabemos que podemos relacionar as forças externas atuando no corpo com uma força e um momento resultante aplicados em um ponto específico O. Esse ponto específico geralmente é o centroide da área que cortamos. A componente da força resultante, a componente normal ou perpendicular, é a força normal, e a componente tangencial é a força cortante. No caso do momento resultante, a componente perpendicular é o momento de torção e a componente tangencial é o momento fletor. Mas, para deixar um pouco claro por que aparece um momento resultante, temos que lembrar que todas as forças internas foram concentradas no ponto específico, no ponto O. Ao concentrar todas as forças, faríamos uma somatória de forças com respeito ao ponto O. As forças que estão a uma distância desse ponto, obviamente elas fariam uma alavanca. No caso, as forças que estão longe, elas teriam as suas componentes normal e tangencial a uma distância do ponto O e fariam um momento. Assim que o momento resultante é produto de concentrar todas as forças em qualquer ponto, não necessariamente no ponto O, mas sim quando concentramos as forças. O efeito das forças que estão longe é um momento resultante. Mas, se deixamos todas as forças distribuídas na área, não teríamos momento resultante, só teríamos as forças internamente.
O sinal negativo da força perpendicular é só para que o sentido de giro fique igual ao da figura da esquerda. Mas, de novo, a representação das forças internas ela é desconhecida. Vamos distribuir as forças internas na área e ver qual que seria o efeito das forças externas num ponto específico da área selecionada. Se queremos saber qual que é o efeito num ponto específico, precisamos fazer a nossa área de análise cada vez mais pequena e mais pequena, até o ponto em que nossa área de análise seja tão pequena como o ponto que queremos analisar. Assim que teríamos um diferencial de área do tamanho mais ou menos do ponto de interesse de nossa análise. Nesse diferencial de área atuaria um diferencial de força. Em 3 dimensões, esse diferencial de força teria 3 componentes, x, y e z. Em 2 dimensões, que é onde geralmente nós trabalhamos, só teria 2 componentes. Para fazer isto, teríamos que ter 2 considerações. Primeiro, que o nosso material é contínuo e segundo, que ele é coeso. Isto é importante para garantizar que as forças externas viajam no interior do material e se distribuem. Se o material não fosse coeso, nem contínuo, pensa no exemplo de uma estrutura de areia. Quem nunca jogou com areia na praia ou num parque de criança que tem aquele negocinho de areia e fez um castelo de areia, uma estrutura? Essa estrutura ela era um sólido e ela parece que fosse coesa, mas na verdade não é, porque ela não consegue transmitir as forças de um ponto até outro. Se você constrói um castelo de areia e aplica uma força por um lado, a areia muito provavelmente vai esfarelar e a estrutura vai se desmoronar, vai destruir essa estrutura. Coisa que não aconteceria se fosse feita de madeira, por exemplo, ou de aço. Se fizéssemos a divisão entre aquele diferencial de força dividido o diferencial de área no qual aquela força está atuando, mesmo que o diferencial de área seja cada vez mais pequeno, seja próximo de zero, cada vez que a área seja mais pequena, mais próxima de zero, a força também será mais pequena. Assim que a divisão entre a força e a área não é um número infinito. Ao contrário, ela é um limite finito, é um número real. Porque os dois seriam valores muito pequenos. Assim que essa divisão é um quociente e ele é chamado de tensão. Esse é o conceito que nós queremos descrever. A tensão descreve a intensidade da força interna que está atuando num plano específico sobre um ponto. Então, a tensão descreve a intensidade da força sobre um ponto. Se nós quiséssemos saber uma tensão meia ou promeio em toda a área, nós pegaríamos a força total e dividiríamos pela área toda. Isso daria uma tensão meia. Mas é de nosso interesse saber qual que é a tensão em cada ponto, porque, como falamos, a distribuição das forças não é homogênea a maioria das vezes. Assim que teria pontos no interior da área que seriam mais críticos, onde as forças seriam maiores e, portanto, as tensões seriam maiores ou mais críticas em pontos específicos na área transversal ou no interior de nossa estrutura. Imagina que pegamos esse ponto que queremos analisar, onde fizemos o diferencial de área, e
fizéssemos um corte ao longo do eixo longitudinal em nosso corpo. Ao fazer o corte, aparecerão novas forças internas. Agora pensa em fazer de novo outro corte em outro plano e fazer novamente outros cortes em planos paralelos a esses planos que já cortamos, até chegar a um elemento de volume cúbico. Olhem que esse elemento é um elemento quase que pontual. Lembrem que o diferencial de área que nós estávamos analisando anteriormente era uma área muito pequena. Assim que esses cortes vão criar um cubo muito pequeno, quase pontual. E em cada uma das faces desse cubo, nós teríamos atuando uma força interna que aparece cada vez que fazemos o corte. Lembrem que a força interna que está atuando em cada uma dessas faces, nós podemos dividir em suas três componentes. Uma componente no eixo X, outra no Y e outra no Z. Se pegássemos, por exemplo, a parte superior do cubo, a componente do eixo Z seria uma força perpendicular. E as outras dos eixos X e Y seriam forças tangenciais àquela área da parte superior do cubo. Assim que nosso cubo teria três forças atuando na face superior. E essa mesma análise podemos fazer para qualquer outra face. Por exemplo, a face da frente do cubo, a força em X seria, no caso, perpendicular e as forças Y e Z seriam tangenciais, as componentes dessas forças no caso. Assim que nosso cubo, em cada uma das suas faces, teria três forças atuando. E essas três forças são a representação das forças internas, que, como já sabemos, as forças internas representam o que acontece no interior do material quando ele é submetido à ação de forças externas. Assim que esse cubo ele é chamado de um estado de tensão, porque em todas as suas faces aparecem essas forças divididas, um diferencial de área que nós tínhamos já falado na vez anterior. Se dividimos essas forças sobre o diferencial de área, nós teríamos tensões em cada uma dessas faces, três tensões no caso. E esse elemento cúbico é chamado de um estado de tensões. Ele representa o efeito de forças externas em qualquer ponto no interior do nosso material. Assim que aquele elemento cúbico, com suas três tensões em cada face, representa qualquer tipo de força que esteja atuando no corpo. Essas tensões, quando são perpendiculares à face do cubo, nós chamaremos de tensões normais. E por notação, elas são descritas com a letra sigma. No caso, a tensão normal na face X do cubo seria σx. A tensão normal na face Y seria σy. E assim. As tensões que estão tangentes, ou seja, atuando na área, elas são chamadas de tensões cortantes. E elas são representadas pela letra tau. No caso, a tensão tau que está no plano X e que está na direção Y, ela seria tau xy. E ela estaria acompanhada por uma irmã, que seria a tensão tau no plano Y e na direção X. Depois mostraremos, por condição de equilíbrio, que essas tensões
por exemplo, tau xy e tau yx, elas são iguais. Em magnitude, obviamente, porque em direção cada uma está indo no outro lado, mas em magnitude elas são iguais. Acontece a mesma coisa, por exemplo, com a tensão XZ e a tensão ZX e assim por diante. Ou seja, todas essas tensões elas estão em pares. Também, por equilíbrio, nós mostraremos que, por exemplo, a face frontal do cubo, quando ela tem uma tensão normal, σx, aparece na face oposta uma mesma tensão σx, só que em uma direção contrária. Tudo isto para manter o equilíbrio do cubo. Lembrem que desde o começo, quando falamos sobre as forças internas e os cortes imaginários, nós partimos de um corpo que ele está em equilíbrio. E se o corpo está em equilíbrio, quando fizéssemos cortes imaginários, aqueles cortes também têm que conservar o equilíbrio. Assim que o nosso estado de tensões, este elemento cúbico, ele também tem que estar em equilíbrio, porque ele partiu de um corpo que estava em equilíbrio. Assim que a somatória das forças e a somatória de momentos neste cubo, eles têm que ser igual a zero. A tensão normal, como seu nome fala, é uma força que age normal à cara do cubo. No caso normal, quer dizer perpendicular. Ela é chamada de tensão normal e, como já sabemos, a denotação é pela letra sigma. No caso, se analisarmos a face superior do cubo, o diferencial de força em Z é normal e, por isto, a tensão normal estaria definida como o limite quando o diferencial de área tende a zero do diferencial de força Z sobre o diferencial de área. Já sabemos que a definição de tensão é força sobre área. Assim que a tensão em C, na face superior do cubo, seria o diferencial de força em C sobre a área. Isto é para a parte superior do cubo, e que teríamos uma tensão normal. Observem que, se fizéssemos na parte frontal do cubo, a força em C estaria fazendo uma tensão cortante e não uma tensão normal. Na parte frontal do cubo, quem faria a tensão normal, no caso, seria a força X. Enfim, mas o importante é ver qual que é o efeito dessa força normal quando ela está atuando no cubo. Se essa tensão ela está indo para cima, ela estaria puxando o cubo e ele estaria se alongando. Aqui embaixo temos umas imagens como um cilindro. Se essas forças puxam para cima, lembrem que a tensão, para manter o equilíbrio, ela sempre está acompanhada de uma irmã no sentido oposto. Assim que quando a tensão na parte superior do cubo vai para cima, aparece outra tensão na parte embaixo indo para baixo. Isto alongaria, no nosso caso aqui, nosso cilindro, e nós fazemos referência a estas tensões como tensões de tração. Elas estão alongando o corpo, no caso, no eixo longitudinal. É aqui onde é importante a notação que nós tínhamos de forças internas desde o começo do curso. Lembrem que as forças internas normais, elas, por notação, nós colocávamos uma seta saindo da área que nós cortamos. Assim que uma força normal positiva, que no caso se traduziria em uma tensão normal positiva, se nós encontramos aquele valor de tensão como positivo,
ele simboliza que o nosso corpo ele está submetido à tração, ele está se alongando. No caso oposto, imagina uma tensão no sentido oposto. Ela estaria empurrando o corpo, tentando comprimir, fazer o corpo mais pequeno. Nesse caso, nós chamamos que seria uma tensão de compressão. E, segundo a nossa notação, que nós colocamos as forças internas saindo normal da área, se esse fosse com um sinal negativo, é porque a força está no sentido oposto, ou seja, que ela está comprimindo, como mostra a imagem na direita. É essa a importância de manter a notação que falamos desde o começo, quando vimos as forças internas. Se mantemos essa notação, quando encontramos tensões negativas, quer dizer que o corpo está se comprimindo. E tensões positivas, quer dizer que o corpo está se alongando ou está a tração. No caso da tensão cortante, as forças que agem tangente na área, elas são chamadas de tensões cortantes e denotadas pela letra tau. Continuando com a análise na face superior do cubo, nós teríamos duas forças que estão tangentes nessa área superior. No caso, seria o diferencial de força em x e o diferencial de força em y. Como essas forças estão na parte superior, nós chamaremos elas de tau z. A que está atuando na direção x seria tau cx. E para calcular ela, faríamos a divisão entre o diferencial de força em x e o diferencial de área. Essa seria a tensão cortante tau zx. Igualmente, a força que está atuando tangente e na direção y seria tau zy. Assim que a notação suscrita C especifica a face na qual a força está atuando, no caso a face superior, a face que está no eixo C, a face de acima do cubo, e a segunda letra, XY, indica o eixo ao longo do qual a tensão está atuando. Na imagem aqui embaixo, vemos umas setas indo na direção para a direita, que no caso seria tau cy. O efeito das forças cortantes é de deformar o cubo. Elas não aumentam o volume do cubo. Diferente da tensão normal, onde vocês viram que o cubo ele é alongado, comprimido, ou seja, tem variações no volume. Estas tensões cortantes elas mudam os ângulos, elas deformam o cubo, mas o volume ele seria como se continuasse sendo constante. Nesta imagem podemos ver os parafusos sendo submetidos a diferentes tipos de cargas. No caso, o parafuso da parte superior, eles foram submetidos a cargas axiais, tipo tensões normais ao longo do eixo longitudinal. O tipo de falha deles nós chamamos de uma falha frágil, porque é como se fosse um material frágil, como uma cerâmica. É a coisa mais normal que você vê, um vidro, um prato da cozinha, quando cai ele quebra. Você vê que as peças você pode juntar elas depois, e esse é um comportamento que nós chamamos de frágil. Quando você pode, depois de que o material quebrou, pegar as peças e juntar elas para voltar à geometria original que tinha o corpo, nós chamamos que isso é um tipo de falha frágil. No parafuso de embaixo,
ele foi submetido a cargas cortantes. Vocês veem aquelas setas estão mostrando como umas forças estão atuando num sentido e no outro sentido, tentando cortar o parafuso ali naquela seção. Ele se deformou como se fosse uma massinha. Essas deformações plásticas é um tipo de falha dúctil. Nas falhas dúctil, quando o material falha de maneira dúctil, não é possível, neste caso o parafuso não quebrou, mas depois veremos imagens onde as peças quebram e a geometria delas, pelo fato da deformação plástica, não pode ser igual à geometria original. Assim que esse tipo de falhas nós chamamos de falha dúctil. Nesta imagem, podemos ver um teste de compressão de um cilindro. Na parte da esquerda, o material é dúctil e na parte da direita, o material é frágil. Vemos como se comporta de diferente um material dúctil a um material frágil. De novo, o material frágil ele se quebrou em duas peças, mas se você junta as duas peças, você poderia chegar à geometria original antes da falha. Muito aproximado, né? O material da esquerda não, ele se deforma de novo como se fosse uma massinha. Nesta imagem, vemos um teste de flexão em 3 pontos. Tem 2 apoios nos cantos esquerdo e direito e é aplicada uma carga na metade. Este teste de flexão é um material dúctil e um material frágil na direita. Vemos como o material dúctil ele se dobra, ele se fleta. O material frágil ele quebra na metade. Mesmo comportamento. Material frágil você poderia juntar as peças depois para chegar na geometria original. Material dúctil não, ele sofreu uma deformação plástica. Depois, quando cheguemos no final do curso, na parte de critérios de resistência e teorias de falha estática, entenderemos um pouco melhor por que estes materiais falham desta maneira. Porque se você volta um pouco o vídeo e compara a falha do material frágil submetido à compressão, você olha que ele falhou a um ângulo de 45 graus em relação às forças compressivas que estavam fazendo. Neste caso, em teste de flexão, o material falhou, vamos dizer, na mesma direção da força que estava sendo aplicada. Quando cheguemos lá, entenderemos o porquê deste tipo de falhas que são características. Também é importante neste ponto destacar o que é chamado de falha. Porque olhe que na esquerda o eixo ele não se quebrou em duas partes, ele ainda é contínuo, mas nós chamamos isso de uma falha. Assim que não necessariamente o material ele tem que quebrar para nós considerar como que o material falhou. O material dúctil ele sofreu uma deformação plástica e nós já consideramos isso como uma falha. Em elementos de máquinas e em nossos equipamentos, ninguém quer que as peças se deformem plasticamente porque elas não poderiam cumprir mais o objetivo para o qual elas foram criadas. Assim que deformações plásticas, mesmo que o material não quebre, elas já são consideradas de falhas. Assim que não queremos que o nosso material se deforme plasticamente. Sempre queremos trabalhar no regime de deformação elástica, ou seja, que mesmo que aplicamos uma carga, o material volta na geometria, porque são deformações muito pequenas, são deformações elásticas. Nesta imagem temos
dois espécimes sendo sometidos à torção pura, da esquerda dúctil e da direita frágil. O material dúctil ele falha de uma maneira característica que é 90 graus no eixo perpendicular ao que está sendo efetuada a torção. O material frágil ele falha a 45 graus. E este tipo de falhas são característicos de um material dúctil e frágil, sometidos à torção pura. Novamente, quando cheguemos no final do curso, veremos o porquê deste tipo de falhas nestes ângulos. As unidades que nós vamos a trabalhar, no caso de tensão, como ela representa uma força dividido uma área, no sistema internacional, força em Newton e área em metro quadrado. Assim que a tensão tem unidade de Newton sobre metro quadrado. Essa unidade, Newton sobre metro quadrado, ela é chamada de Pascal. Assim que 1 Newton sobre metro quadrado é igual a 1 Pascal. Essas são as unidades de tensão, Pascal. Na verdade, 1 Pascal é uma coisa muito pequena. Na vida real, dificilmente você vai encontrar coisas assim de 1 Pascal. A maioria de materiais, eles suportam cargas que chegam até quilo, mega, Pascal. E os módulos de elasticidade, que veremos mais para frente, eles têm unidades de gigapascal, ou seja, 1000 milhões de Pascal. 10 elevado à novena potência, que simboliza giga. Mas o importante é lembrar que a unidade de tensão é Newton sobre metro quadrado, seja 1 Pascal. No sistema internacional, no sistema inglês, força tem unidades de libras e área de polegada quadrada. Assim que teríamos libras sobre polegadas quadradas, ou em inglês, pounds per square inch. Por isso, a notação de PSI. PSI é a notação de tensão no sistema inglês de unidades. Lembrem estas unidades porque quando resolvam problemas, se você está calculando uma tensão e chegou numa coisa que não é Newton sobre metro quadrado, talvez você esqueceu de dividir ou multiplicar alguma coisa. Assim que lembrem das unidades de tensão. Em nossas análises dos materiais, nós analisamos corpos que estão submetidos a cargas, mas essas cargas geralmente geram deformações pequenas. Geralmente não analisamos materiais até chegar ao ponto de ruptura. Como essas deformações são pequenas, no caso de carga axial, quando o corpo está submetido a forças no eixo longitudinal que tentam alongar ele ou comprimir ele, e as cargas são pequenas, ou seja, que não deformam ele plasticamente, pequenas não quer dizer 1 quilo, elas podem ser até 1 ou 10 toneladas, depende do tamanho do material, mas se essa carga não deforma plasticamente o material, vamos dizer para o nosso contexto que são cargas pequenas. Nesse caso, as deformações do material elas seriam deformações uniformes, ou seja, o material ele se deforma uniformemente em toda a área transversal. Se a deformação é uniforme, nesse caso, nós podemos assumir que, como a deformação é uniforme, as forças internas também são uniformes. E assim poderíamos ter uma distribuição uniforme das tensões normais.
Fazendo isto, poderíamos calcular uma tensão meia do material, porque todas elas são aproximadamente iguais, o que facilitaria nosso cálculo. Depois veremos no próximo vídeo que existe um princípio de Saint-Bernard, falaremos mais detalhadamente sobre isto, e nem sempre é possível assumir que as deformações são uniformes. Mas para este tipo de carregamentos e as análises dos nossos exercícios, é uma suposição bastante válida. De novo, depois mais para frente veremos quais que são as restrições desta suposição. Se queremos obter a tensão total que está atuando no nosso corpo ou na área transversal de análise, nós teríamos que somar todas as tensões na área. Lembrando que tensão é igual a força dividido a área. Mesma coisa que ter força igual a tensão multiplicado pela área. Assim que a somatória de todos esses diferenciais de força seria igual à força que está atuando na área. No caso, seria tipo a força interna, por exemplo. Se quiséssemos saber essa força interna, teríamos que somar todos esses diferenciais de força. Uma somatória é a mesma coisa que uma integral. Assim que se fizéssemos a integral do diferencial de força, isso seria igual à integral na área da tensão multiplicado vezes o diferencial de área. Se essa tensão for homogênea, ou seja, uniforme, se ela não muda, se ela é constante na área, que foi a suposição que fizemos anteriormente, que ela é uniforme na área toda e ela não muda, essa tensão pode sair como uma constante da integral. E só precisaríamos fazer a integral do diferencial de área, que no caso seria a área. E do outro lado, a integral da área do diferencial de força, que seria força. Assim que a tensão meia seria igual a carga P, ou a força interna P, dividido a área transversal. Essa seria a maneira fácil de calcular a tensão que está atuando na nossa área. Já falamos que o nosso elemento de tensões ele tem que estar em equilíbrio, porque o corpo original ele estava em equilíbrio. Assim que vamos demonstrar como as tensões normais elas são iguais e opostas para manter o equilíbrio do corpo. Neste caso, fazemos a somatória de forças em C igual a zero. Fazendo a somatória de forças, temos que somar forças. Força é igual a tensão multiplicado pela área na qual atua essa tensão. Na parte superior, teríamos a tensão sigma multiplicado o diferencial de área, e na parte de baixo teríamos uma tensão, vamos chamar sigma linha, supondo que não conhecemos ela, atuando no mesmo diferencial de área, porque é um cubo. Sigma vezes diferencial de área para cima é positivo, e o de embaixo, como a seta vai para baixo, é menos sigma linha vezes diferencial de área. Tudo isso igual a zero, porque nosso corpo está em equilíbrio. Passamos para outro lado e podemos cancelar os diferenciais de área que estão multiplicando, porque eles são iguais. Fazendo isto, encontramos com que o nosso corpo ele está em equilíbrio, sim e só sim, sigma é igual a sigma linha. Assim que, de novo, essa tensão normal ela tem uma irmã indo no sentido oposto para garantir o equilíbrio de nosso corpo. Uma coisa importante é mostrar que só a somatória de forças é necessária para o equilíbrio,
porque a somatória de momentos ela sempre seria igual a zero, pelo fato que as duas tensões, as duas passam exatamente pelo mesmo eixo ou pela mesma linha. Ao fazer isto, as duas tensões não fariam momento. Se fizéssemos somatória de momentos na linha onde estão sendo aplicadas as tensões, ou se fizéssemos somatória de momentos em qualquer outro ponto, as duas se anulariam, porque uma faria um momento no sentido horário e a outra no sentido anti-horário. Momentos opostos se anulariam, assim que a somatória de momentos sempre seria zero. Por isto, só é necessário fazer somatória de forças. E também lembrando que a área na qual eles estão atuando é a área transversal do cubo. Que no caso, como é um cubo, todas as áreas são iguais, mas é importante conceptualmente entender que a força normal atua na área transversal.